Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais da Câmara de Vereadores e também ao pessoal que está aqui, pessoal do CASE, sejam bem-vindos a essa casa, é um prazer tê-los aqui conosco. Tá? Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Sede vigilante, permanecei firmes na fé, sede corajosos, sede fortes, e o vosso proceder seja todo inspirado no amor. Solicito que faça a leitura do expediente. 77ª Sessão Ordinária, 25 de 10 de 2022, expediente. Indicação 827-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimentos números 669-22, 670-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento número 671-22, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Indicações números 828-22, 829-22, de autoria da vereadora Giovana Zanetti. Indicação número 830-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento número 672-22, de autoria da vereadora Giovana Zanetti. A presidente da Câmara, vereadora Roseli Maria de Luca Pisolo, nesta. Venho, por meio deste, informar que o vereador Mírida Augustin não participará da sessão ordinária da Câmara neste dia 25 de 10 de 22, terça-feira, conforme artigo 85, parágrafo único, item B. Sendo o que tinha para o momento, atenciosamente, Sérgio Pacheco, assessor parlamentar. Fechou? Após o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso desse espaço, por solicitação da vereadora Giovana Benedete Zanetti, o CASE, Centro de Atendimento Socioeducativo, representado pelo senhor Paulo Eduardo de Matos Adames, superintendente da Regional Sul Catarinense do Sistema Socioeducativo, o qual explanará sobre os serviços prestados e outros assuntos relacionados. Desta forma, convido-o para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Solicito a vereadora proponente, Giovana Zanetti, que faça uso da palavra, dando as boas-vindas ao nosso convidado. Boa tarde, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadora, a todos que nos assistem aqui. E uma boa tarde especial ao Paulo Adames, superintendente da Regional Sul Catarinense do Sistema Socioeducativo, e a todos os agentes que também acompanham o Paulo, que são Fabrício, Diego, Renato, Lucenir, João e Fabiano, também a pedagoga Roseli, a assistente social, a Cássia e a Janete, as psicólogas Renata, Andréia e Luíse, e do administrativo Marcos e Jaqueline, e chefe de segurança Anderson. Acredito que eu nominei todos que estão aqui. E também a gente dá as boas-vindas também a todos que estão aqui nos assistindo nesta tarde. Então, Paulo, fique à vontade para discorrer sobre os trabalhos que vocês desenvolvem neste centro educativo, e nós estamos aqui para ouvi-los, para ouvir as demandas, para ouvir o seu trabalho. E logo após, se tiver questionamento, se você deixar aberto para perguntas, a gente agradece também. Obrigada. Okay. Bom, boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores e vereadoras, a todos que nos acompanham pelas redes sociais e todos que fazem aqui presente, inclusive meus colegas de trabalho.
em especial a vereadora Giovana Rosso pela articulação do espaço. Agradeço ao prefeito Clésio Salvaro e vereadores pela doação da Casa de Semi-Liberdade, que vai ser de grande ajuda para o sistema socioeducativo. Bom, eu vim para explicar um pouco do que é o nosso serviço, como superintendência, comunidades, mas, primeiramente, eu preciso explicar o que é o sistema socioeducativo em Santa Catarina, né? O sistema socioeducativo, ele trata de adolescentes de 12 a 21 anos, que cometem atos infracionais. O nosso sistema, ele é pautado pela lei do SINASE, né, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, e pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Existem 5 tipos de medida que o judiciário pode impor ao adolescente: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. A superintendência aqui na Regional Sul, nós temos o CASEP de Tubarão, que trabalha com adolescentes de internação provisória, o CASE de Criciúma, que trabalha com adolescentes de internação definitiva, e a Casa de Semi-Liberdade de Criciúma, que trabalha com a semi-liberdade. Os outros modelos são abarcados pelas prefeituras, através dos CREAS e do Serviço Social, né? A secretaria responsável pelo sistema socioeducativo em Santa Catarina é a SAP, que é a Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa. Dentro dela, existe o DEASE, que é o Departamento de Administração Socioeducativa, que hoje a gente tem 26 unidades espalhadas pelo Estado, sendo 4 semi-liberdades, 10 CASES e 10 CASEPs, além de 2 unidades femininas, de internação definitiva e provisória. O DEASE é composto por 5 superintendências: a Norte, a Serrana, a Oeste, o Litoral e a Sul, ao qual hoje eu estou como superintendente regional. A Superintendência Sul, ela engloba desde Passo de Torres até Imbituba. Então, todas essas cidades, essas comarcas, são atendidas pelas 3 unidades. A nossa Superintendência Sul, ela é composta por servidores da psicologia, do serviço social, da pedagogia, assessoria administrativa e os agentes de segurança socioeducativos. Hoje ela é responsável pelo acompanhamento do funcionamento das unidades, da produção de projetos, prospecção de parcerias e termos de cooperação, através também da fiscalização desses termos, da fiscalização das unidades, do andamento e da rotina, né? Na Superintendência Sul, a gente também tem um grupo de operações com cães, que é um grupo especializado, que é direto à superintendência, que trabalha com o faro nas unidades. Faz mais de 2 anos que nós não temos entrada de droga em nenhuma unidade socioeducativa da região Sul. Hoje, a Superintendência Sul, ela conta com alguns parceiros, né, instituições parceiras, como o IFC de Santa Rosa, através da Merinipolicultura, que é o trabalho com abelhas, sem ferrão, né, que a gente tem no caso de Criciúma. O IFSC de Araranguá, que tem um curso de informática. Bairro da Juventude, aqui de Criciúma, com curso de qualificação profissional. A Unesc, com projetos de extensão. O CIE, com oficinas socioeducativas. O Abadeus, que são cursos de qualificação profissional. O Senai, com curso de qualificação profissional também. A IPAGRE, o DEMACRE e a assistência espiritual através das diversas igrejas, entre elas a Universal, a Pastoral Carcerária e a Congregação Cristã. Então, elas atendem todas as nossas 3 unidades da região. Nós trouxemos algumas imagens para vocês poderem visualizar. Esse é o CASEP de Tubarão. Então, eu vou passar um pouco para vocês verem como funciona. Esse CASEP de Tubarão, ele tem estrutura de 12 quartos e capacidade para 12 adolescentes. Então, cada adolescente fica com o seu próprio quarto, né? Ele é composto de... Aí vocês podem ver corredores, né, como são os quartos deles. Ele tem quadra poliesportiva, é atendido pelo serviço social, pedagogia, enfermagem, psicologia, entre outros. Além do ensino regular, né? Todas as unidades, elas são vinculadas a alguma escola da região, que os professores vão até a unidade, as de internação provisória e definitiva, para ter o ensino regular dentro da unidade. Essa é uma oficina que eles têm no caso de Chapecó. Então, o nome desse projeto é Reciclando Ideias através da Arte, onde eles produzem essas bonecas, né? Eles têm curso de informática, em breve eles vão ter hidroponia, que é a produção das mudas de morango e hortifruti e as hortaliças, né,
que a gente pretende comercializar com as instituições parceiras. O tempo de permanência nessa unidade é de até 45 dias. Então, o adolescente que vai para o judiciário, ele pode receber o LA, ele pode receber a semi-liberdade, ele pode receber a internação provisória. Até 45 dias ele vai ficar nessa unidade. O relatório das atividades que ele vai dispor aí no CASEP, ele vai voltar para o judiciário, ele pode receber a semi-liberdade, liberdade assistida, ou ser passado para ele para progressão para internação definitiva, que vai para o CASE de Criciúma, né? Aqui estão, eu vou falar para vocês sobre a semi-liberdade. A semi-liberdade, o adolescente... Vou passar aqui. Essa é a casa antiga da semi-liberdade, a qual a gente vai sair no máximo até o final do ano, para essa nova casa que está sendo reestruturada, né? Então, essas imagens da reestruturação da nova casa, que foi doada através da lei que vocês votaram. Ótimo. Obrigado. Hoje, a casa de semi-liberdade é uma casa propriamente dita, com 3 quartos quádruplos. Então, a casa hoje ela dispõe de vaga para até 12 adolescentes, não seria o ideal. São quartos quádruplos com apenas um banheiro. Com esse novo ambiente que está sendo estruturado, eles vão ter quarto individual, duplo e triplo, conforme a progressão dentro da casa, né? Então, eles vão ter banheiros individuais, eles vão ter todo um aspecto de estrutura muito melhorado, além de outras oficinas que hoje na casa não comportam pela estrutura. Então, a gente agradece muito pela doação. A casa de semi-liberdade, ela funciona para o adolescente pernoitar, fazer as alimentações, a higiene, mas o aspecto educacional e profissional é feito fora da casa. O adolescente que é incluído na casa de semi-liberdade, ele vai ser primeiramente incluído na escolarização externa. Então, ele vai para uma escola próxima da casa de semi-liberdade e ser inserido na sua série definida. Os cursos profissionalizantes de oficinas são feitos também do lado externo, mas claro que a casa de semi-liberdade entende que nem todos a gente consegue incluir nesses setores. Então, a gente também oferece oficinas hoje de música, oficinas de informática, e breve, nessa nova estrutura, vai ter oficina de panificação e a hidroponia, que também é a produção de mudas, né, de hortaliças e morango. Cada unidade da Regional Sul vai receber uma bancada de 30 metros por 6, são 2 para cada um, para essa produção. Então, os adolescentes vão poder participar e ter esse conhecimento de como produzir esses itens, né, para revenda, porque a ideia é também traçar para eles um novo caminho, um caminho que ele consiga fazer subsistência da familiar, que ele consiga sair do mundo do crime, né? Hoje, a Casa de Semi-Liberdade, ela compõe com alguns cursos do Senai, como informática, soldador e elétrica, parcerias com a FANCRI através de horta e jardinagem, o Bairro da Juventude, o Abadeus, o Cooperforte e o Unesc. Além da inserção no trabalho, né, através do CLT e através do Programa do Menor Aprendiz. Então, esses adolescentes acabam saindo pela manhã, fazendo cursos fora, fazendo as oficinas, e trabalhando, né, indo para o ensino regular. Retornam para descansar, para fazer higiene, para se alimentar e vão de novo. Que essa é a ideia de que eles estão um pé fora já para voltar para a sociedade. Então, a Casa de Semi-Liberdade já é para traçar isso. Vou passar para vocês aqui. Essas são as imagens da Casa de Semi-Liberdade hoje, né? É uma casa propriamente dita. Então, tem a dificuldade da separação do adolescente, da chegada, de fazer uma triagem, de conhecer o adolescente antes de incluir ele no meio. Vocês podem ver a área administrativa, né? Cada adolescente, tanto no CASEP quanto na SEMI, ele é atendido pela equipe de serviço social, pedagogia, enfermaria, o ensino regular, entre outras, né? A gente usa muito da rede, né? No CASEP e na SEMI usa da rede do município, então eles são encaminhados também para os postos. Agora começou as imagens do CASE, Criciúma.
Esse adolescente que recebe internação definitiva e pode ficar de 6 meses a 3 anos internado, ele vem para o CASE. O CASE hoje ele tem 68 vagas, são 68 quartos individuais, com banheiro e chuveiro em cada quarto, então é uma estrutura bem interessante. Vou passar para vocês aqui as imagens. Ele tem uma quadra de esportes aberta, ele tem um ginásio coberto, bloco de cursos, bloco de oficinas, bloco escolar, biblioteca, bloco de enfermagem com dentista e médico. A horta, que a gente está trabalhando, também vai receber hidroponia. Vocês podem ver que a estrutura é bem grande, né? São atendidos todos os adolescentes de forma semanal, além do ensino regular, pela psicologia, serviço social, pedagogia, dentista, médico, enfermaria, técnica de enfermagem, além dos cursos e oficinas que a gente dispõe dentro do CASE. O CASE é uma unidade muito grande, né, que é mais complexo para o adolescente, porque ele tem uma equipe de referência, cada adolescente uma equipe de referência com todas essas especificidades, né? Então, é reunido com o adolescente, é traçado metas, é traçado objetivos de vida, e ele vai cumprindo, e esses relatórios vão sendo encaminhados para o judiciário. A cada 6 meses, ou quando o judiciário solicitar. Vocês podem ver as oficinas de marcenaria, né? Então, são produzidos esses itens dentro da unidade, os cursos de informática, os cursos de EAD. Hoje, a unidade ela dispõe de oficinas de panificação, marcenaria, costura, informática, é feito o amaciante dentro da própria unidade para usar nas roupas dos adolescentes, horta, jardinagem, reciclagem e os cursos EAD. Então, vocês podem ver as imagens da panificação, né, onde tem instrutores para cada oficina e é atendido o número X de adolescentes, conforme elencado no cronograma, para fazer as oficinas. As oficinas são oficinas educacionais. Elas não vêm com certificado e, para isso, a gente tenta e tem conseguido, aos poucos, incluir os certificados profissionalizantes para esses adolescentes. Né? Vocês podem ver aqui a horta, que é produzido cerca de 1.500 pés por mês, mas a ideia é que produza pelo menos 4.500 pés por mês. Com a hidroponia vai aumentar ainda mais, para que a unidade ela consiga ter oficina que se autossustente. Hoje a gente tem dificuldade de insumo, né? Então a gente tem dificuldade de insumo para marcenaria, para informática, para panificação, para costura. Esse é um curso de elétrica que vocês podem ver, que é uma parceria que foi feita com o Senai. Então, o Senai trouxe para a gente aí com curso profissionalizante, com certificado, para cada turma de 10 adolescentes, elétrica, costura industrial. Vocês podem... Aqui é o GOC, que eu tinha comentado no início, que é o Grupo de Operações com Cães, né, que trabalha em Faro. Então, eles estão fazendo o apoio também de segurança na nova Casa de Semi-Liberdade. O dentista que dispõe e atende dentro do CASE, vocês podem ver que é um ambulatório pronto, né? O nosso bloco de saúde é bem completo, a parte administrativa, os atendimentos, né? Então, esses adolescentes são atendidos de forma semanal por todos os especialistas que o CASE dispõe. Hoje, nós temos em parceria, essa é a parte da visita virtual, onde o adolescente recebe a visita de forma presencial e de forma virtual, que é feito através de tablets, através do kit multimídia, ele consegue falar com o familiar, né? Hoje, o CASE ele dispõe de cursos do Senai Costura, Elétrica, Predial e Panificação. Temos parcerias para o CASE do IFC, através das abelhas sem ferrão, né? É produzido na marcenaria as caixas das abelhas sem ferrão e é feito o manejo das abelhas, os adolescentes aprendem em parceria com o IFC. Esse é um curso certificado, a gente sabe que na região aqui sul é bastante, tem esse modo de renda extra, né? Renda familiar, então é importante para eles. A Unesc também está dentro do CASE através da qualificação profissional. A EPAGRE ajuda a tratar da horta, a gente ainda precisa de insumos, a gente precisa de terra, a gente está sempre precisando desses insumos para que ela consiga se autogerir. O IFSC, através da qualificação profissional. Então, no CASE, esse adolescente ele sai às 8h30 da manhã, já tendo arrumado seu quarto, já tendo feito a refeição, para as aulas de ensino regular, para os cursos, para as oficinas e para todos os atendimentos que existem dentro do CASE. E ele retorna no final do dia.
Então, o cronograma é bem pesado, bastante atividades para esses adolescentes, porque a gente entende que esse adolescente tem que sair melhor capacitado do que ele chegou. Esse adolescente ele vai retornar para o ambiente que ele saiu, e é nossa responsabilidade, não só do CASE, não só do sistema socioeducativo, mas de todos nós, né? Porque é a comunidade de Criciúma, é a comunidade de todas as cidades da região sul que vai receber esse adolescente de volta. Bom, alguns objetivos do sistema socioeducativo de Santa Catarina, e a gente pode citar aqui a Regional Sul, é capacitar esse interno no que tange aos aspectos profissionalizantes, educacionais, psicológicos, familiares, socioeconômicos, entre outros, estimulando-os na construção de projetos de vida positivo, na busca de autonomia e protagonismo juvenil. Por quê? Porque esse adolescente, muitas vezes, ele chega não com a idade diferente da seriação, como ele não ia conseguir ser inserido no ensino regular na rua, né? Então é feito um nivelamento, é feito um trabalho especial na parte da pedagogia para que ele consiga ser incluso novamente quando ele for progredido de medida para uma liberdade assistida, para uma semi-liberdade, numa escola fora, na série que é designada da idade dele. Então tem o ensino regular normal e o EJA e o SEJA, né? Então a ideia é que esse adolescente continue estudando quando ele sai dali. As oficinas e os cursos profissionalizantes trazem esse aspecto profissional, que ele consiga pensar fora do eixo do crime como uma forma de rendimento. Então a ideia é que o SENAI, o CIE, entre as outras instituições que eu citei, a gente consiga capacitar esse adolescente, mas que ele saia com um certificado em mãos. Que ele consiga procurar um trabalho, que ele consiga ser inserido na sociedade, mas com um certificado dizendo, eu fiz esse curso, eu estou apto a trabalhar, e que ele consiga evoluir, né, como cidadão. Um dos nossos objetivos também, que o adolescente e o jovem adulto retorne ao contexto familiar e social com os objetivos claros de evolução pessoal e coletiva, que é todo esse trabalho feito com atendimento pelo serviço social, pela pedagogia, pela psicologia. Toda semana esse adolescente tem a visita virtual, se não a visita virtual, a visita presencial, ele tem a ligação com o familiar, ele tem o lazer, ele tem a parte da escolarização. Então, a gama de conhecimento que ele agrega nesse tempo que ele fica no CASE é importante para que ele saia capacitado daqui a pouco para continuar. Então, como eu já tinha dito, um dos nossos objetivos é a certificação profissional, então a gente precisa muito de parceria com instituições da cidade, de todas as cidades que rodeiam o CASE, para que a gente consiga trazer essa instituição também se a gente não conseguir incluir o adolescente de internação definitiva, ele não consegue participar de oficinas, de curso fora da unidade. Ele não tem essa liberação, então a gente precisa trazer essa instituição para dentro do CASE. Daqui a pouco, através do menor aprendiz, daqui a pouco, através de um curso, como é o SENAI, como são os outros cursos das instituições, né? Então, quanto mais instituições parceiras, mais a gente consegue evoluir. Então, o que a gente busca é, através de projetos em parceria com instituições privadas, oferecer também suporte à família do interno, para que essa esteja preparada para receber o adolescente ou jovem adulto, de forma a contribuir na reinserção do mesmo na sociedade. Esse é um projeto piloto que a Roseli e a Andréia ali da superintendência estão trabalhando, que é em parceria com instituição privada, mas é para tratar a família desse adolescente, para que essa família, ao mesmo tempo que o adolescente esteja sendo capacitado dentro da unidade, a família esteja sendo tratada também, através de psicólogos, serviço social, cursos, para que ela também consiga receber esse adolescente no retorno dele de forma evolutiva, de forma positiva, né? Não adianta a gente colocar no mesmo lugar que vai continuar esse ciclo vicioso maléfico. Então, a gente tem que capacitar também a família. Bom, um dos nossos objetivos também é acompanhar o processo de reinserção do indivíduo através desse programa de pós-medida, que é o programa que a superintendência está trabalhando para que dê auxílio, porque cada prefeitura hoje ela tem o CREAS e tem o setor de serviço social. Esse adolescente, quando recebe uma liberdade assistida, ele vai ser encaminhado para esse CREAS. Esse CREAS vai encaminhar ele para o serviço e para a escola. Então, o papel desse programa de pós-medida é trabalhar a inserção e a velocidade da inserção desse adolescente na escola, no trabalho e em curso profissionalizante. Então, a gente vai auxiliar os CREAS e os serviços sociais das prefeituras a melhorar e aumentar a velocidade de inserção desse adolescente. Então, esse é o nosso objetivo, né?
Um dos nossos objetivos que já estão sendo alcançados é a implantação do PNAE-SAIRE, né, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Adolescente em conflito com a lei. Então, através desses projetos é trazido mais insumos, é trazido profissionais que possam atender melhor a parte da saúde nas 3 unidades. Existem muitos desafios e dificuldades no que tange a veículos, né? A gente tem dificuldade de veículo, de insumo, como eu tinha dito, para as oficinas e parcerias para oportunidade de trabalho. Bom, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder apresentar um pouco do nosso sistema, né, socioeducativo da região sul. A gente tem a responsabilidade de devolver esse adolescente para o convívio dentro da sociedade da melhor maneira, para que esse possa se tornar um cidadão produtivo e capaz de seguir seu caminho de forma idônea. E que esse caminho seja desvinculado do crime. A gente sabe que existem algumas facções, a gente sabe que tem facções subindo do Rio Grande do Sul, então o nosso caminho fica cada vez mais árduo, mas a nossa responsabilidade fica cada vez maior de conseguir retirar esse adolescente desse mundo e reinserir de forma positiva na sociedade. Para isso, a gente precisa fortalecer as parcerias público-privadas, garantindo o acesso desse jovem a oportunidades de serviço que garantam a continuidade dele dentro do trabalho com a família e que esse trabalho desenvolvido pela unidade socioeducativa, ali continue, a gente vai acompanhar esse adolescente. Esse trabalho, esse programa de pós-medida, ele tem duração de até 2 anos, a gente vai acompanhar esse adolescente até 2 anos depois da medida dele, né? Então, a ideia é diminuir a reiteração infracional. Então, eu não sei se eu acabei com o meu tempo, mas se não acabei, tenho 7 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, por favor. A palavra está livre, mas eu vou doar o meu tempo já e vou fazer um questionamento. Vocês têm estatísticas de após, da reincidência e pois então, desses adolescentes, ou depois que eles completarem a idade, se eles continuam no mundo do crime? Vocês têm esse trabalho de estatística a gente está fazendo porque a unidade ela é relativamente nova, né? Então, ela tem 4 anos. Hoje, a gente sabe que um aspecto da regional sul, ele é menos de 25% de reincidência. Só que essa reincidência é de ato infracional. Então, a gente ainda está trabalhando para que veja se esse adolescente, porque fica até os 21 anos, né? Então, é dos 12 aos 21. Esse adolescente que passou de 21 ou ele saiu com 18 anos e cometeu algum crime, ele é encaminhado para o sistema prisional. Então, é nisso que a gente está agora trabalhando também com a Polícia Penal, para trazer essas estatísticas para a gente poder melhorar, até porque a gente precisa ter esses dados para os projetos que a gente quer trazer de forma federal também. Tá? A palavra continua livre. Se tem mais alguém que gostaria de fazer? Ainda tem tempo, fora do tempo que eu doei, então o vereador que quiser não vai pegar do seu tempo se quiser fazer algum questionamento. Com a palavra, o vereador Manuel Rosenque. Presidente, colegas vereadoras, vereadores, coordenador, boa tarde a todos que nos assistem e que estão presentes aqui, né? A questão do uso de drogas, ela é muito, realmente assim um pano de fundo para todos esses problemas que levam esses adolescentes a se envolverem com atos de... E uma outra questão, a mulher adolescente, ela tem um local separado, faz parte desse programa, ou é um programa... Pois então, a questão da droga. A gente sabe que a maioria dos adolescentes, até nem só pelo consumo, mas pelo tráfico de drogas, né, ela é uma porta de entrada para os outros crimes. A gente tem adolescentes que cometeram homicídios, latrocínio, mas a grande parte dele, mais de 80%, veio do tráfico de drogas. Então, a droga, sim, ela é um componente que é primordial de toda a criminalidade, que vai trazendo para outras coisas. A questão da feminina, da menina que é internada, nós não temos hoje na regional uma unidade feminina. São 2 unidades hoje, uma em Chapecó,
com 12 vagas, capacidade para 12 vagas, e uma em Florianópolis, com capacidade para 20 vagas. Então, as mesmas situações e o mesmo atendimento que é feito para os meninos, é feito também para as meninas, mas elas são encaminhadas para essas cidades. Nós temos uma perspectiva de fazer outras unidades nessa regional, mas por enquanto não feminina. A gente não tem essa demanda hoje na Regional Sul, mas a gente tem uma demanda de masculino grande. Então, a ideia é fazer, a gente vai ter mais unidades, mas por enquanto masculinas. Mais algum vereador gostaria de fazer mais algum questionamento? Só a pergunta de Não, tem que ir. Não, tem que ir ali, pode ser rapidinho, mas tem que ser no púlpito. Não. Ainda está dentro do horário deles, vereador. É só a questão, o vereador Manuel, ele fez essa pergunta só se eles são usuários, os adolescentes, ou se são o tráfico mesmo. É que uma coisa não desvincula da outra. O uso de maconha, para eles, é mais... Como é que eu vou te explicar? A maioria, a grande parte, se utiliza de maconha. E não tem relação assim a questão do tráfico, a questão de crime, mas a grande parte deles já veio usuário de maconha. Então a gente tem essa dificuldade nos CASEPs pela desintoxicação, pela situação da dependência, né? Então esse trabalho é feito no CASEP e continuado no CASE. Quando o adolescente chega na unidade do CASE Criciúma, ele é feito uma anamnese pela equipe de saúde, né? Então tem todo um trabalho, a gente tem até 48 horas para fazer todos os especialistas atenderem esse adolescente, para traçar como que esse adolescente vai ser trabalhado dentro da unidade, né? Mais algum questionamento? Então você tem esse tempo para fazer as considerações finais e mais algum esclarecimento que achar pertinente, fique à vontade. Muito obrigado. Bom, eu só queria agradecer de novo a vocês todos pelo tempo que vocês disponibilizaram para a gente aqui da Superintendência Sul, né? O sistema socioeducativo, ele necessita muito de parceria, de um olhar da comunidade. A nossa busca é que a comunidade consiga olhar o caso de uma outra forma. Eu deixo aqui, já nem falei com os diretores, mas eu acredito que eles vão falar comigo também. Deixo aqui as portas abertas das 3 unidades para que vocês possam visitar. E eu acredito que qualquer um que entra no CASE Criciúma vai mudar a ideia do que a gente faz. Porque ali é um outro ambiente, é uma outra rotina, né? A gente está acostumado com um sistema socioeducativo diferente do que a gente vem fazendo hoje. Então, a capacitação do adolescente, essa rotina de atividades, deixa um clima mais tranquilo, a unidade ela funciona melhor. Então, o que a gente precisa hoje é que a comunidade enxergue a gente de uma forma diferente, né? A gente precisa de ajuda, a gente sabe que esses adolescentes vão retornar para as diversas cidades, eles vão fazer parte da nossa sociedade, eles já fazem, né? E eles vão ser reinseridos para trabalhar com a gente, para estudar com a gente. Então a gente precisa, a nossa responsabilidade é trazer esse adolescente melhorado, tá? Então agradeço, muito obrigado. A sessão está suspensa por até 5 minutos para que possamos nos despedir dos nossos convidados. Reabertos os trabalhos, terminada a tribuna livre, passamos ao horário político. Cada vereador possui 3 minutos e meio. Com a palavra o vereador Antônio Manuel. Mas e agora ele não está aqui? Ele tem que estar presente. Oh, está sentado. Não, mas tem que estar presente. Passou o seu tempo para o vereador Obadias, com a palavra o vereador Arleuda Silveira. Ainda não, mas vou voltar. Vou voltar.
Muito boa tarde, senhora presidente, demais colegas, membros da mesa, colegas vereadores e vereadoras, todos que nos assistem através da imprensa, nas redes sociais, todos no plenário. Eu deixei para manifestar hoje a minha declaração de voto para a eleição de domingo e pude escutar atentamente os demais colegas durante as colocações no horário político, sempre de maneira muito respeitosa, porque aqui a gente sempre prima. Eu votei no primeiro turno para o Espiridião Amin, no número 11, governador, não deu certo. E voto nessa eleição no domingo para Jorginho Melo, no 22, e no Bolsonaro, 22. Na outra eleição de 2016, eu votei no primeiro turno no Alckmin. Em 2018, votei no primeiro turno no Alckmin. E no segundo turno, votei no Bolsonaro e continuo no Bolsonaro. Mas eu estava pensando, que presidente eu quero para o meu país, para a minha família, para os nossos netos, para os nossos avós? Que presidente que eu quero? Os debates que tenho escutado e tenho visto, é um negócio que não tem nexo, não tem sentido. O que o cidadão espera, e com quem eu pude conversar, são propostas reais de colocação. Como é que vai ser a cesta básica? Que valor que vai estar a cesta básica? Vai ter a garantia do valor congelado da cesta básica, do feijão, do arroz, da agricultura familiar? Vai ter a compra da agricultura familiar, a garantia da compra do agricultor, que é o que nos sustenta? O combustível vai se manter ou logo depois da eleição vai ser aquela loucura de novo? Pelos detalhes da política. Que proposta que vem? Que eu não consegui enxergar ainda. Uma proposta concreta. Uma proposta que nos dê a tranquilidade de ser o Brasil do jeito que está, em crescimento, quer queira gostar ou não. E repito, tenho amigos no partido de esquerda, tenho amigos no partido de direita, mas eu não voto no PT, não tem jeito de votar no PT. Mas se nesses 3 dias, seja o presidente Lula, ou seja o presidente Bolsonaro, se pudesse fazer uma proposta concreta, vereador Adão da Silva, sempre presidente dessa casa, para que nos dê a tranquilidade de ter um norte nos próximos 4 anos. Porque todos nós sabemos que 4 anos passa rapidinho. A eleição é contada a partir do momento que termina uma, já começa o tempo. Você tem 1 minuto do vereador Daniel Antunes. Obrigado, vereador Daniel. A eleição termina e já começa uma outra eleição, ganhando ou perdendo a eleição. Quando se perde uma eleição, eu já perdi a eleição. A gente se aprende muito. E aí eu quero já parabenizar os candidatos colegas que foram deputados, a vereadora Giovana Mondardo, pela sua coragem, pela sua votação, o vereador Kaminski, encontrei trabalhando direto por tudo quanto é canto, que foram candidatos a deputado estadual, foram candidatos a deputado federal, para nos representar e desejar sucesso a quem se elegeu, aos candidatos que se elegeram aqui, da nossa região. Mas que proposta que pode vir de um presidente da República para nos dar a tranquilidade? Eu ainda espero, nesses 3 últimos dias que falta de eleição, de campanha, que eu consiga enxergar na televisão ou na rádio uma proposta que nos dê a tranquilidade de ter o alimento na nossa casa, de ter a segurança da agricultura familiar sendo comprada através dos programas que tem a nível federal e a nível estadual. Você tem o tempo da vereadora Giovana. Obrigado, vereadora Giovana Zanetti, a vovó da casa, né? Parabéns. Né? Vovó vai ser vovó, parabéns. Ser vovó. Me contou e eu não tem como guardar segredo. Não sou de guardar segredo, tem jeito. Mas... E tantas outras ações que tem na parte social para ser feita, tantas ações que tem na parte do esporte para ser feita, tantas ações que tem na parte da cultura, da educação. O Paulo Guedes, ministro da Economia, na minha opinião, girou o botão de uma maneira
e que deu uma tranquilidade para a parte da indústria. Nós vimos aí, hoje, o Cine de Criciúma com 667 vagas de empregos. A gente vê outras cidades do estado de Santa Catarina pedindo empregos. Ontem fui conversar com alguns empresários da cidade, todos precisando de gente para trabalhar, de mão de obra. A informatização, que programa que tem para as nossas crianças na área de informática. O prefeito Salvaro, aqui do município de Criciúma, através da Secretaria de Educação, senhora presidente, o Miri, pena que não está aqui, desejo melhoras ao secretário Miri, vereador Miri, aula de robótica no contraturno, aula de economia. Essa é a verdadeira proposta que tem para as nossas crianças. Contraturno. Tinha um programa chamado Segundo Tempo. Obrigado, Giovana Mondardo. Eu era presidente da FME. E o Ademir, na época, ele jogava comigo numa seleção, e eu vi na Veja, o alemão lá na Veja, perto do ministro, era o Orlando Silva. E eu liguei para o alemão e fui a Brasília num papel e trouxemos de lá para cá um valor de 1.200.000, mais ou menos, e contemplava 4.000 crianças no contraturno. Um programa fantástico. Por que não reativar esse programa? O esporte tira as crianças da droga, vereador Manuel, vereador Jair, vereador Badias, que brigam todo dia aqui numa luta constante com isso. E tem o apoio de todos os vereadores. O esporte é fantástico para isso. Aliás, o presidente Neto faz um excelente trabalho feito à Fundação de Esportes. Que proposta que o presidente da República pode dizer? Vai ter a garantia, eu vou garantir um programa, seja segundo tempo, terceiro tempo, não interessa quem é um padrinho. O programa fantástico acabou. Não acabou no Bolsonaro. Se o Lula roubou, se não roubou, se deixou de roubar, se o colega dele roubou, isso não me interessa mais nada, já foi. O que eu preciso é daqui para frente. Principalmente, senhora presidente, quem tem filhos adolescentes, filhos jovens, filhos que estão se formando na universidade agora. O Jorginho Melo, candidato a governador, fez um excelente mandato de Senado, trazendo para cá o Pronamp, na época da pandemia. Trouxe agora um programa para a educação através das universidades. Isso sim que é uma proposta que nos dá tranquilidade, porque botou no papel e assinou, e que nos dá condição de cobrar nos 4 anos do mandato dele, se assim o povo catarinense desejar. Muito obrigado, vereadora Giovana, pelo tempo, vereador Daniel e a todos os colegas. Vereador Márcio Darós. Deu seu tempo para o pastor Jair Alexandre. Vereador Paulo César Bittencourt. Declina, vereador Zairo Casagrande. Declina, vereadora Giovana Mondardo. Presidenta, nobres colegas da mesa diretora, vereadores, vereadora, parabéns agora pela fofoca aqui, explanada. Bom, gente, hoje eu vou utilizar meu tempo, ainda que se aproxima cada vez mais desse que talvez seja a eleição mais importante dos últimos tempos, tá? Esse aqui, né? Passou, eu acho que foi. Passou. Da eleição mais importante desde a redemocratização, mas quero hoje tratar de um episódio que aconteceu aqui no município e que também ontem deixei para falar hoje, e acabou que outro bairro foi também afetado por essa situação. Vou falar mais de longe, acho. Que foi a questão do bairro Renascer, do bairro Monte Castelo, do bairro Progresso e mais alguns outros que estão na mesma condição, né? Hoje à tarde, o vereador Juarez e eu estivemos presentes, né, num encontro junto com a população que teve suas casas com energia ligadas irregularmente desativadas pela Celesc, sem notificação prévia, né? Deixando aí mais de 80 famílias, porque isso eram as famílias que estavam em casa quando foram desligadas as suas energias, mas aqueles que estão mais aqueles que estavam no trabalho e que nem sabem que sua energia foi cortada.
Então, parece que vai chegar aí a mais de 100 pessoas, só no Renascer, né? No Monte Castelo, ontem foi algo parecido. Isso em decorrência de uma ocupação irregular, né? Uma parte em área verde e uma parte em área que eles chamam de área de invasão, né? Isso, na minha opinião, e não é coisa de agora, né? Não é uma novidade que eu venho trazendo aqui, mas é a falta de uma política de habitação que resolva de uma vez por todas esses problemas. No ano passado, o vereador Toninho da Figueira e eu buscamos resolver uma situação muito parecida, muito semelhante, só que numa condição do terreno da União, de um terreno da União que era a questão do trilho, né? Então, que é uma área semelhante. E agora a gente vem enfrentando isso, onde famílias a gente ouviu o relato hoje, uma família que chega a ter 5 crianças autistas na mesma casa. Como que fica sem energia? Uma família que tem insulina dependente, que precisa da refrigeração para sua insulina. Famílias que precisam de ventilação mecânica pela recuperação do AVC, vereador. Então, famílias que estão sem perspectiva de ter a sua ligação, a sua energia religada. E, adianto, religarão de maneira ilegal e vão enfrentar, feliz ou infelizmente, o peso que a polícia também já disse que vai tirar o poste, vai arrancar. Para aqueles que têm escritura, e aqui a saber, né, é importante dizer, para aqueles que têm escritura, tá legal, tudo direitinho, só que precisa padronizar o poste, que custa R$ 1.500, R$ 2.000, né? O vereador estava me informando que pode chegar a R$ 3.000, né, o valor. Então, obrigada, vereador. Obrigada, vereador Daniel. Você tem 1 minuto e meio do vereador Daniel Antunes. Então, nessa condição, você imagina famílias que às vezes têm escritura, mas não vai ter condição de padronizar o poste para poder religar a energia. Vai ligar o quê? Irregular, óbvio. Né? Depende da energia para viver, depende da energia para garantir aquele pedacinho de carne, vereador, que ainda fica no fundo do freezer, que ainda é o que sobrou diante de toda a situação do Brasil hoje, e ainda vai estragar aquilo ali. É o que acontece. Acionei a Defensoria Pública do Estado, acionei a Promotoria de Meio Ambiente também, que é a 9ª Promotoria, por entender que é de responsabilidade também do município nos ajudar a solucionar esse problema. Não adianta a gente se deparar com condições de desligamento de energia por falta de escritura, mas também tem a situação da vulnerabilidade social. Tem programa social na Celesc que faz uma parcelinha pequena, que pode não fazer, R$40 que pode não fazer diferença para nós, para outras pessoas faz a diferença, que é comida na mesa. O pessoal falou, trabalha de manhã para botar comida na mesa à noite. Então, faço aqui essa reflexão para chamar a atenção, mais uma vez, da necessidade de um programa de habitação do município de Criciúma que resolva essas pendências que estão relacionadas às áreas de ocupação irregular, e aí por vários motivos. As pessoas ali têm nome de rua, pagam IPTU, têm esgoto e água tratada, pagam água há 10, 15, 20 anos, mas não pode ter energia. Isso precisa ser solucionado. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Obadias Benones. Você possui o tempo do vereador Antônio Manuel, mais o tempo do vereador Salésio Lima. Senhora presidente, muito boa noite. Boa noite aos membros da mesa. Agradecer ao vereador Salésio, ao vereador Toninho, pelo tempo que me concedem. Cumprimentar os vereadores, cumprimentar o público que aqui está, cumprimentar o público que está nos assistindo. Bom, eu venho aqui nesse momento, digamos que é a nossa última sessão antes do dia 30, domingo, um dia importante. Quero neste tempo de discurso que eu vou falar aqui, enfatizar alguns pontos para que possamos voltar com tranquilidade nesse próximo domingo. Nunca na história deste país, e eu falo com propriedade porque eu sou sou bacharel em comunicação social, e o meu TCC foi referente à política, à história da democracia. A gente aprendeu, estudamos muito sobre isso. E nunca
teve na nossa história, na nossa democracia tão nova, uma eleição tão difícil e tão comentada. Nas praças, nos barzinhos, nas redes sociais, nos almoços em família, a pauta, a conversa, o assunto, de fato, é essa eleição, principalmente para presidente da República. Nós tivemos agora eleição para deputado, para governador, e muitos não tinham seu deputado estadual, não sabiam em quem iria votar para federal, mas já sabiam o que iria fazer para presidente da República. A polarização, de fato, ela ganhou muita força. Não temos como negar, diante de fatos, de tudo que está acontecendo, que existem dois lados hoje. De um lado, nós temos alguém que enfrentou um tempo pandêmico, guerra, Ucrânia e Rússia, duas situações que abalaram, mexeram com as estruturas econômicas do mundo mundial. Além disso, as barreiras da Câmara Federal, do Senado Federal, da mídia, do Supremo Tribunal Federal, vieram com muita força, com muita fúria, para impedir o governo federal de cumprir a sua missão, que era de governar. Os adversários não queriam deixar de fato o presidente eleito democraticamente cumprir com o seu papel e governar. Tudo e todos querendo derrubar Jair Bolsonaro, o atual presidente. Aliás, Bolsonaro, digo aqui com muita ironia, foi uma ameaça. Foi uma ameaça para o sistema político apodrecido que financiava a vida de muitos políticos para se manter no poder. Uma ameaça de fechar a torneira e acabar com a mamata, como no caso da Rede Globo e dos privilégios da Lei Rouanet e das centrais sindicais. Ele foi uma ameaça. Desde o início, Bolsonaro sempre foi essa ameaça para o sistema adoecido político. Minha gente, que me ouve, que me assiste, e colegas vereadores, a batalha ela é muito maior do que a gente possa imaginar. Tá certo. E aqui eu abro um parênteses para dizer isso para vocês. Bolsonaro não é um político polido, não tem um português afinado, não fala frases emocionantes. Não é. Mas luta contra o sistema pela liberdade, por um Estado reduzido. Eu ouvi uma frase a semana passada que veio ao meu encontro, e eu tenho muito assunto e muita conversa política em casa com a minha esposa. A gente discute muito sobre o futuro, sobre os nossos filhos. Essa frase caiu como uma luva para que a gente estava discutindo naquele momento, e eu concordo. Não concordo com, abre aspas, não concordo com tudo que Bolsonaro fala, vereador Toninho, e também age. Eu não concordo. Mas com toda certeza, vereador Salésio, eu discordo de tudo que Lula pretende fazer com o nosso país, fecha aspas. Isso aqui caiu como uma luva. Agora vamos lá. Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente. Seu legado foi marcado por corrupções e prisões, isso me interessa muito. Pessoas ligadas diretamente ao ex-presidente foram presas, já falamos aqui diversas vezes. Inclusive, o próprio presidente. Uma vergonha mundial. Lula foi condenado em 3 instâncias, todo mundo sabe disso. Mas o STF, com seus amiguinhos do Lula, fizeram uma manobra para anular, dá o Google aí que você vai encontrar isso, para anular a condenação dele. Ele não foi inocentado, foi anulado. O Supremo Tribunal Federal anulou. O STF acatou os recursos apresentados pelos seus advogados e pediu para recomeçar, mas agora lá na vara em Brasília.
Gente, é o fim do mundo. Um homem que assaltou o país, chefiou a maior quadrilha de políticos inescrupulosos desta nação, está solto, disputando o principal cargo político desta nação. Isso coloca em risco o quê? A nossa democracia. Lula vencendo a eleição, e aqui eu preciso caminhar já para o final, Lula vencendo a eleição, com seu populismo, com as suas narrativas mentirosas, é como deixar a porta de casa aberta e um recado bem grande estampado na mesa. Pode entrar, roubar tudo que eu tenho, mas depois de sair faz um favor, feche a porta, para ninguém ver a bagunça que você fez na minha casa procurando recurso financeiro, procurando valores dentro de casa. Senhoras e senhores, ouvimos muito, espalhado aí pelas fake news, pela esquerda, que Bolsonaro é uma ameaça para a nossa democracia. E eu falo aqui olhando para aquela câmera que eu quero conversar com você, cidadão. Que Bolsonaro de fato é uma ameaça para a nossa democracia. Então vamos lá. Lula disse que vai regulamentar a nossa mídia. Eu disse que eu sou bacharel em comunicação social. Isso aqui eu quero tratar, eu não falei a semana passada, e eu preciso falar isso hoje. Isso é um retrocesso. Quem trabalha essa questão de regulamentar a mídia, eu trouxe aqui a Constituição, que eu já vou levantar ela. Aqui nós estamos falando de retrocesso. Na semana passada, nós fomos golpeados. Antes do PT assumir o poder, nós já fomos golpeados pela censura com alguns profissionais da minha área, da área de comunicação. Vocês acompanharam isso. A Jovem Pan, Brasil Paralelo e outros jornalistas, influenciadores foram impedidos de expressar as suas opiniões. TSE, a pedido dos advogados do senhor Lula, impediu a Jovem Pan de falar as expressões condenados. Lula é ladrão. É mesmo que colocar na boca do cidadão Isso é uma piada. Cadê o respeito com o artigo 220 da nossa Constituição, que fala sobre a nossa comunicação, da liberdade de imprensa, da liberdade da imprensa? Cadê o respeito com o artigo 5º de nós falar o que pensamos? Está na Constituição. Impediram um documentário do Brasil Paralelo, que deve ser divulgado, violando de fato a nossa Constituição. Isso aqui, essa decisão tomada pelo TSE, de fato, rasgando o que garante a nossa liberdade, o que garante os nossos direitos, que é a Constituição, é rasgar na cara dos brasileiros. E termino dizendo o seguinte: nunca tivemos, por mais que ele não seja o governo que nós queríamos, ou o homem que nós queríamos, das suas falas polidas e maravilhosas, mas nunca teve censura no governo Bolsonaro. Nunca existiu censura para a imprensa. Ele sim, e eu repudio o que ele fazia quando ele tratava mal os nossos colegas profissionais da minha área, inclusive o vereador Júlio. Eu repudio. Mas mesmo assim, ele nunca censurou um órgão. Você tem mais um minuto do vereador Daniel Antunes. Um órgão, obrigado, vereador Daniel. Um órgão, uma instituição, uma empresa de comunicação. Nunca! Isso é retroceder. E nós estamos falando o quê? De democracia? Que a nossa democracia está ameaçada? Que a nossa democracia está... Você tem o tempo do vereador Júlio Kaminski. Obrigado, vereador Júlio Kaminski. Que a nossa democracia está ameaçada? Não, senhores. Nós precisamos se ater ao que está acontecendo com o nosso país. E o que está acontecendo a nível nacional impacta, sim, por isso que eu estou preocupado. Impacta diretamente na nossa vida. Há, sim, uma preocupação. Eleger hoje o ex-presidente
e agora não vou chamar de bandido, de ladrão, foi ex-presidente. O ex-presidente, de fato, é nós retornarmos. Isso é retrocesso. Nós estamos caminhando bem. Pandemia, guerra, a economia reagindo muito bem. Estamos tentando ajustar a casa. E nós estamos indo, contribuindo devagarinho e vamos alcançar os nossos objetivos. Minha gente, a nossa segurança de fato está em risco. Nossos direitos estão ameaçados. Nossa liberdade está sendo golpeada até a morte. Lula sim, e eu tenho preocupação porque eu acredito nisso. Lula sim é a favor do aborto. E não adianta mudar o discurso e dizer não, agora não, porque nós, no período eleitoral, né? Eu sou contra, que eu sou avô, eu sou bisavô. Não, o estatuto está no regimento interno do PT. Vai lá, dá um Google lá, está no estatuto, tem falas do ex-presidente apoiando o assassinato, porque para mim aborto é assassinato. Um retrocesso de fato. Qual é o futuro que nós queremos? Qual é o futuro que você quer? De esperança? De liberdade? Fecha aqui comigo. Qual é o futuro que você quer? De esperança? De liberdade? Então não permita que o PT volte ao poder e destrua uma geração com ações e valores inaceitáveis. Reflita bem e não desista do Brasil. Olhe para os seus filhos, olhe para os seus netos e garanta a liberdade e a prosperidade dessa nação, aliás, da sua família e desta nação. Senhora Presidente, eu concluo a minha fala pedindo a Deus. E aqui agora, a partir desse instante, eu tiro a minha capa de vereador e coloco a minha capa de pastor, de um homem espiritual, e estou pedindo a Deus para que Deus, de fato, continue com as suas mãos estendidas e que cumpra a vontade dEle, independente de quem chegar. Que Deus cumpra a vontade dEle. E oramos pela nossa nação, pelo nosso Brasil, pelas nossas crianças, pelos nossos filhos. Não se esqueça, precisamos votar com consciência. Obrigado a todos que cederam o tempo. Obrigado, senhora Presidente. Obrigado, senhores vereadores, por me ouvir nesse tempo todo. Com a palavra, vereador Paulo Ferrarese. Declina. Com a palavra, vereador Juarez de Jesus. Boa noite, senhora Presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, público que nos assiste aqui no plenário e através das redes sociais. Eu já manifestei, mas gostaria de reiterar o meu apoio à candidatura de Jair Bolsonaro. E eu gostaria, lógico, nessa noite de dizer o que me conduziu a essa escolha. As minhas ações como legislador são condicionadas aos princípios pelas quais eu me norteio e sou muito transparente em relação a isso. Defendo, enquanto legislador, a liberdade, vereador Obadias, liberdade religiosa, os princípios da família, a liberdade de expressão, muito bem o senhor falou aqui, a liberdade econômica. E falando de liberdade de expressão, quando defendemos o princípio da liberdade de expressão, essa defesa precisa ser em sentido amplo. Devemos entender que até mesmo as palavras e ideias que não concordamos não devam ser censuradas. Infelizmente, o que estamos vivendo no Brasil é uma censura velada e de todos os lados. Alguns mais, muito mais, e outros menos. Mas ela está aí, para todos. O TSE age como paladino da verdade, decidindo o que pode e o que não pode dizer. Qual o motivo? Qual o interesse
por tanta censura. Eu não posso deixar de me insurgir contra essas decisões arbitrárias que estão muito longe daquilo que a própria Constituição nos garante, assim como o próprio vereador citou aqui. Lembre-se que um dos candidatos é a favor da regulamentação e censura da mídia. Por isso, o que está em jogo não é sobre gostar ou não gostar do presidente. Não é isso. Ah, mas tu é bolsonarista? Não, não é isso que está em jogo aqui. Mas devemos entender os riscos que estamos enfrentando. Esses motivos são suficientes para que eu tenha convicção ao voto e apoio ao candidato de direita, que tem as propostas mais alinhadas com o que eu acredito. Essa eleição tem dois caminhos bem distintos. Uma candidatura representada por Lula, que defende a ideologia de esquerda, com práticas socialistas que nunca deram certo em lugar nenhum do mundo. E outra, com o presidente Bolsonaro, que representa a direita, defendendo a liberdade, a família e o livre mercado. Pautas super alinhadas com o que eu defendo. Porém, eu preciso deixar muito claro que Bolsonaro não me representa em totalidade de pensamentos, vereador Arleu, valores e princípios. Ele não me representa 100%, mas é o que mais se aproxima com o que eu acredito. Amo minha Criciúma, amo Santa Catarina, amo meu Brasil. Por isso, dia 30 eu voto 22, Jair Bolsonaro. Deus, pátria, família e liberdade. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jair Alexandre. Você possui o tempo do vereador Márcio Darós. Senhora presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa noite a todos, shalom a todos. Uma frase do presidente atual, é bom já ir se acostumando, né? Então, falar um pouquinho sobre a eleição também, de domingo agora, e ontem eu ouvi vereador Juarez falando sobre aqueles empréstimos que foi dado para a Venezuela e Cuba pelo BNDES, e é um valor de 1,3 bilhão de dólares, cerca de 7 bilhões de reais. É muito dinheiro. Desses valores foram destinados para a Venezuela para a construção do metrô de Caracas, e para Cuba foi destinado para o porto de Mariel. Valores que chegaram com uma observação no contrato, que fosse contratado empreiteira do Brasil. E quem foi escolhida? A empreiteira Odebrecht. A Odebrecht, o senhor Marcelo Odebrecht, um dos donos da empreiteira, criou um departamento, vereador Márcio, o departamento de propina. Ele mesmo fez a delação, devolveu parte do dinheiro, são 22 bilhões que já foram devolvidos através da Lava Jato, pessoas físicas e jurídicas. Tudo isso no governo do presidente Lula e da ex-presidente Lula e da Dilma. O governo do PT, que governa em função de criar dependência do povo. 20 anos, governo do Nordeste, governando a maioria dos governadores do PT, com o governo Lula, presidente, Dilma, no período de maior prosperidade no mundo, foi o período onde o Lula presidiu o Brasil. O Nordeste continua pobre, mais pobre do que o Sul ainda, porque foi investido através do governo do PT em outros países, enquanto Belo Horizonte, através do governador Zema, tem declarado metrô de Belo Horizonte, inacabado. Parou a obra em 2004,
no governo do PT do seu Lula, porque ele investiu, ao invés de investir no Brasil, em Belo Horizonte, investiu aonde? Nos amigos, nos ditadores, Chaves, Maduro, Fidel Castro, a família Castro. E esse dinheiro foi devolvido? Não foi devolvido nada, senhora presidente. É a declaração do vice-presidente do senhor Lula, Geraldo Alckmin. Lula quer voltar à cena do crime. Não se contentou em roubo de bilhões. Então, senhora presidente, demais vereadores, público que nos assiste, nós temos que colocar a mão na nossa consciência. Votar em Bolsonaro é votar em favor do crescimento, da prosperidade, que o Brasil está no caminho certo. Os países aí do primeiro mundo, estava vendo na Europa, estava vendo agora na Inglaterra, em Londres, inflação de 2 dígitos, acima de 10. Aqui nos Estados Unidos, próximo, acima de 8, o Brasil caiu para 6. Nós estamos no caminho certo, estamos no caminho certo. E é interessante observar que o presidente Jair Bolsonaro já fez a afirmação. Ele tem o plano de governo, registrou o plano de governo, quem será os seus ministros, já declarou. Paulo Guedes continua na economia, está indo muito bem. Quem será, se porventura o Lula ganhasse, quem seria o ministro da economia do seu Lula? Será que ele colocaria quem novamente? Todos os seus ministros foram presos no seu governo, o governo da Dilma. Governo do Jair Bolsonaro, a maioria dos seus ministros, quase 90%, são ministros técnicos. São funcionários de carreira. Ontem foi citado aqui que existe 33 milhões de pessoas passando fome. Mentira, narrativa da esquerda. Eu ouvi a declaração e a entrevista do ministro da Cidadania, o senhor Ronaldo Bento, funcionário de carreira, tem 17 milhões. Não é 33, são 17, metade. A narrativa da esquerda é jogar quanto pior é melhor para eles. E o Brasil está melhorando. Todo mundo está observando, está vendo o crescimento, o avanço do Brasil. Foi citado aqui pelo vereador Arleu, citando o Cine aqui. Mais de 600 portas de emprego aqui esperando gente para trabalhar. O Brasil está no rumo certo, está no caminho certo. O nosso governador no estado, Jorginho Melo, vai se eleger agora, no domingo, com certeza. Vai ser eleito governador do estado de Santa Catarina. Jorginho já aprovou como Senado o Pronamp, que no meio de uma pandemia terrível foi feito esse tipo de empréstimo às empresas, que socorreu a micro e pequenas empresas. Foi um programa tremendo, maravilhoso, que assistiu o micro e o pequeno empreendedor. Então, domingo agora, dia 30, vamos votar no 22, governador Jorginho Melo, e presidente da República, sem dúvida, vote com certeza e com confiança. Vote Jair Messias Bolsonaro 22. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, vereador Márcio Darós. Com a palavra, vereador Manuel Rosenque. Hoje é só sobre cigarro. Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, nossa audiência, muito boa tarde. Boa noite já. Não posso deixar de cumprimentar a vereadora Giovana pela fala de hoje. Realmente hoje valeu a pena ouvir. O domingo próximo realmente vai ser um dia muito importante para o futuro do Brasil e para as suas futuras gerações, com certeza. E como preocupa muito as políticas sobre drogas e de segurança, eu realmente não tenho como
não tornar público o meu voto aqui para o Jair Messias Bolsonaro, número 22, e também para o nosso governador aqui, o Jorginho Melo. A gente precisa ter a certeza de que vamos ter boas políticas nessa área. E quero também agradecer muito o Salésio Cardoso e a sua eficiente equipe, que realmente tem prestado um trabalho muito eficiente e pronto, né? Já que isso tem muito a ver com a segurança do município, porque iluminação é uma forma de prevenir tráfico de drogas, furtos, enfim, e a segurança também das pessoas que circulam pelas nossas ruas. Por isso, quero agradecer muito aí a pronta atenção do Salésio Cardoso e sua equipe, sempre que a gente solicita o trabalho deles. Muito obrigado. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. 77ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente, requerimento 663-22, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Envio de expediente ao chefe... Por favor. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe planejamento para a revitalização da Avenida Assembleia de Deus e da Avenida Caeté, localizadas nos bairros Cidade Mineira Velha e Cidade Mineira Nova. Caso positivo, qual o prazo previsto para o início das obras? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrarese. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público que nos assiste pelas redes sociais, esse requerimento da Avenida Assembleia de Deus, Avenida Caeté, fizemos lá em 2019, estava sendo feita a revitalização da Avenida Universitária, na época do bairro São Defende para cá, já faz anos. Conforme a secretária Cátia, da época, iria terminar a revitalização da Avenida Universitário e ia passar para a Assembleia de Deus. E até o momento, vereadores, isso não aconteceu. E eu tenho sido cobrado, acredito que alguns vereadores também têm sido cobrados por aquela avenida estar em situação realmente precária. E eu venho conversando com Tita, venho conversando com Varguinho sobre as melhorias com o próprio intendente da Santa Luzia, e falei com Tita semana passada, sexta-feira passada, ele ligou lá para o Neri, que o Neri ia fazer alguns cortes, algumas melhorias. Mas eu não posso deixar de discutir esse requerimento. Eu tenho que dar uma resposta à nossa região, àquela população que tanto nos cobra. Então esperamos que a Secretaria de Obras do nosso município realmente faça uma execução, faça as melhorias necessárias, senhora presidente. Mas preciso levar a resposta para as pessoas que me cobram e dizem que às vezes a gente não representa uma região, uma cidade, ou não cobra aquilo que é necessário ao nosso eleitor, à nossa população. Então, só para registrar, esperamos que o prefeito realmente execute, que as coisas aconteçam o mais rápido possível, que possa estar acontecendo. Eu não passei pela avenida hoje, ele disse que ia começar ontem, fazer alguns cortes, algumas melhorias, mas preciso fazer esse registro. Obrigado, senhora presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Requerimento 664-22, de autoria da vereadora Giovana Vito Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. A. Por qual motivo o governo municipal decidiu o fechamento da Escola Municipal Augusto Pavei, localizada no bairro São Domingos? B. Qual estudo foi realizado para tomar essa decisão? C. Os pais foram consultados sobre essa decisão? D. Há previsão de realização de uma reunião com o secretário de Educação, pais, professores da escola para conversar sobre o futuro da escola? E a outra unidade escolar prevista para receber esses estudantes tem as devidas condições de receber os alunos? O requerimento está em discussão. Com a palavra a vereadora autora Giovana Mondardo. Vereadores, eu tomei a decisão de manter esse requerimento, até iria tirar ontem mesmo, mas eu tomei a decisão de manter o requerimento, até porque, logo que soube da situação, a gente enviou o requerimento a essa casa e também divulgou, ajudou a divulgar nas mídias e no que foi possível ao nosso alcance, junto com a comunidade que nos procurou ativamente e que se mobilizou, inclusive, para que no domingo, às 5 horas da tarde, não sei se foi um convite que eu não fazia parte do grupo, mas eu, por exemplo, não fui convidada a essa reunião no domingo à tarde, em que se decidiu não fechar essa escola junto à comunidade, em que o secretário de Educação também não fez parte. Então, eu decidi manter esse requerimento para poder documentar quais foram as decisões. Se responder, bom, não vamos mais fechar, está ali o documento, que vai valer também como um documento que vai nortear a própria comunidade. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 665-22, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe por quais motivos as cancelas utilizadas que impediam a passagem de veículos nos cruzamentos com a linha férrea deixaram de ser utilizadas, sendo utilizada apenas a buzina do trem. É de conhecimento da Diretoria de Trânsito que diversos acidentes ocorreram neste ano, existe a possibilidade de retorno das cancelas, não havendo a necessidade de utilização das buzinas dos trens, que ocasionam também importunação das famílias, comércios que estão localizados nas imediações dos cruzamentos das vias públicas com linha férrea. Caso não exista a possibilidade, explicar por quais motivos. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador autor Jair Alexandre. Senhora presidente, eu fiz esse requerimento até por solicitação de alguns comerciantes ali próximo da linha do trem. Mas esse requerimento depois eu vou fazer uma questão de ordem, porque é direcionado à Ferrovia Tereza Cristina. A respeito dessas cancelas que foram retiradas do local, ali já ocorreu, aqui no Pinheirinho, já ocorreu cerca de 5 acidentes esse ano envolvendo carros e também um ônibus ali. Então, é uma questão de segurança, nós estamos falando tanto de segurança, né, e uma forma de trazer segurança, apesar que tem a buzina, apesar que tem uma placa pare ali, mas ninguém para, né? Todo mundo toca ali, fica olhando de longe, e se tiver ali a cancela, com certeza vai parar, vai bloquear ali, né? Então, a gente está solicitando isso para que traga uma explicação, né, plausível a respeito da retirada das cancelas ali na linha férrea. Era isso, senhor presidente. Uma questão de ordem. Questão de ordem cedida ao vereador Jair Alexandre. Senhora presidente, a minha questão de ordem é direcionar esse requerimento para a Ferrovia Tereza Cristina. Tá, atendido o plano. Mais. Atendido o plano, vereador. O requerimento continua em discussão.
Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 666-22, de autoria do vereador Júlio César Camis, que envia o expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a data de pavimentação da rua Dionísio Steiner, localizada no distrito do Rio Maina. Requerimento 660... O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 667-22, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade de implantar, ampliar iluminação pública na rodovia SC 443, no trecho pertencente ao território do município peculiarmente no perímetro de condomínio residencial e comercial Benevento, bairro Imigrantes. Em caso positivo, qual a data provável de início dos serviços? E em caso negativo, quais as razões? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 668-22, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos, envio de expediente à Coordenadoria Regional de Infraestrutura Sul, Sersul, questionando se existe a possibilidade de construção de 2 lombadas no perímetro do condomínio residencial e comercial Benevento, rodovia SC 443, número 1895, bairro Imigrantes. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 826-22, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, reparos na pavimentação asfáltica da rua Xanxerê, bairro Ceará. Indicação 827-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, reparos na iluminação pública do loteamento Parque Chaminé, localizados próximo à usina de asfalto, bairro Sangão. Requerimento 669-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade de pavimentação asfáltica da rua SD 848-009, bem como instalação de placas de sinalização vertical indicativa de pare, além de redutores de velocidade na referida rua, cruzamento com a rua Gambalonga, localizadas no loteamento Marisa, bairro Sangão. Se sim, qual a previsão para o início e conclusão dos trabalhos? E em caso de resposta negativa, justifique. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Manuel Rosengue. Bom, boa tarde. Os moradores, caros colegas vereadores e vereadoras ali do loteamento Marisa, eles estão contando muito com o apoio dessa casa para a resolução desse problema, né, que pode, inclusive, tornar tragédia ali, pelo alto risco de acidentes e atropelamentos, além ainda dos transtornos e incômodos causados pela poeira da estrada de chão batido na SD 848009, que margeia a estrada de ferro Dona Teresa Cristina, iniciando ali no anel viário, na creche infantil João Locatelli, e se estendendo até o loteamento Marisa e dando acesso à usina de asfalto e ao ecoponto. Por isso, o trânsito intenso de caminhões ali. As mães, que muitas vezes precisam levar os filhos até a creche, sofrem com o risco de acidentes naquela rua, e inclusive de atropelamentos também, né? Além daquela poeira toda que prejudica a saúde da criança e também do adulto, né? Da pessoa que está acompanhando, haja vista a circulação intensa de caminhões. Eu até gostaria que a técnica pudesse estar reproduzindo o vídeo. A preocupação mesmo é com a velocidade que passam os caminhões aqui, né? Tem uma criança aqui.
bairro é cheio de crianças, na verdade. E assim, fica difícil, né? Porque as crianças acabam sim fazendo uso da estrada aqui para brincar. Também o carro, né? Carros particulares aqui, sempre há um enfrentamento, né? Acabam freando para não bater. Então, antes que aconteça alguma coisa, é importante, né, que se providencie. O poeira é tanta que dá a impressão que a gente está dentro de uma bolha de poeira. Sinceramente, eu tenho 2 filhos que vão para a escola e pegam o ônibus aqui e eu pego eles aqui. Eles não respeitam nada, tá? Nem os moradores que estão saindo, eles não param pra gente. E eu venho em casa ao meio-dia de bicicleta. Outro dia o caminhão da reciclagem quase me pegou, porque eles não reduzem, eles não param, eles passam a milhão. Não tem um horário certo, entendeu? Se eles entraram, eles entram carregados de entulhos, geralmente é de árvore, coisa, mas eles não param, eles não olham. Então eu peço aí que os colegas possam estar votando a favor e que o poder público, através da Secretaria de Obras, se sensibilize aí com a situação lá dos moradores do loteamento Marisa. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 670-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se existe a possibilidade de realizar com urgência a recuperação e adequação para a acessibilidade para pessoas com deficiência da passarela que liga o bairro Milanese ao bairro Fábio Silva, travessia sobre a Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina. Em caso afirmativo, qual a data para o início e término dos trabalhos? E em caso negativo, justifique. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Manuel Rosengue. Já que eu estou aqui, eu estou insistindo, presidente, na resolução desse problema, porque realmente o risco ali é muito grande de acidentes bastante importantes. Pode rodar o vídeo. Trata-se ali daquela passarela instalada lá para que os moradores possam transitar por ali e acessar os bairros, tanto do Milanese quanto do Fábio Silva. Ali muitas crianças são levadas para escolas, vão para a escola. Há pessoas com deficiência física também têm dificuldades para transitar por ali, justamente porque não tem acessibilidade absolutamente nenhuma. Então, e ali o que é pior é que, como vocês podem ver ali nas imagens, ela está praticamente comprometida. Nós vamos ver ali algumas imagens que vão comprovar o que eu estou falando aqui. A estrutura, ela está em risco. Em seguida vem umas imagens que a gente fez também. Essas aí são imagens cedidas pela RTV. Inclusive, muitos moradores que se utilizam dos meios de transportes coletivos ali que passam pelo bairro Milanese precisam ir para o bairro Fábio Silva, e com essa dificuldade que tem de acessibilidade e esse risco, eu imagino que isso possa trazer uma preocupação maior para o poder público, porque em acontecendo um acidente ali ou uma queda daquela estrutura, a gente vai ter muito a lamentar. Obrigado, presidente.
O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 671-22, de autoria do vereador José Paulo Ferrares, envio de expediente ao governador do estado de Santa Catarina, solicitando as seguintes informações. 1. As cirurgias de ortopedia de média complexidade do Hospital São José foram remanejadas para outros hospitais da região? 2. Em caso de resposta positiva, quantas cirurgias foram remanejadas e para os quais hospitais foram inseridas? 3. Das cirurgias remanejadas, quantas já foram executadas e quantas foram devolvidas? 4. Quais as justificativas para devoluções? O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Ferrares. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, população que nos assiste também pelas redes sociais, falei aqui no dia de ontem sobre a reunião com todos os secretários e prefeitos aqui da nossa região, na REC essa semana, na segunda-feira, e é onde que o próprio jornal da nossa cidade, estampado na primeira página, diz: hospitais não cumprem meta para a realização de cirurgias eletivas. Então, por isso, encaminho esse requerimento, senhores vereadores, solicitando ao Estado, à Secretaria de Estado da Saúde, a regulação do Estado, o número de cirurgias que foram feitas nos hospitais da nossa região, aqueles que executam, o número que foram encaminhados de cirurgias eletivas aos hospitais, o número que foram executados, o número que foram devolvidos e também o porquê foram devolvidas essas cirurgias. Esses pacientes que vão no hospital, fazem a consulta, fazem a avaliação e o dia da cirurgia eles vão lá e o especialista devolve para a regulação. Então, isso é importante porque os senhores sabem que nós temos a política hospitalar catarinense, que o governo do estado investiu 600 milhões nos hospitais. Nós temos a tabela SUS do governo federal, que podemos dizer que está muito baixa, mas o governo do estado está investindo recursos realmente para aqueles hospitais que executam. Se os hospitais não executam, cada 4 meses tem um encontro de contas do que foi executado e o que eles vão receber ou não devem receber. Mas o que nós queremos, senhores vereadores, é que o paciente saia da fila, saia com a fila executando o procedimento. Então, por isso, esse requerimento, encaminhamos à Secretaria de Saúde do Estado, o CISREG, para que dê uma resposta a nós, vereadores, sobre essa fila, quantas cirurgias foram executadas, quantos foram devolvidos e o porquê foram devolvidos, porque tem cirurgias encaminhadas aos hospitais e realmente não foram executadas por esses hospitais da nossa região. Obrigado, senhora presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 828-22, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti, sinalização horizontal em toda a extensão da rua Arcângelo Meller, especialmente a pintura de uma lombada já existente, além de instalação de placas indicativas, bairro Santa Augusta. Indicação 829-22, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti, pavimentação asfáltica da rua Imigrante Tomé, bairro Pinheirinho. Indicação 830-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, reparos na Boca de Lobo, localizada na rua São Carlos, de frente ao número 96, bairro Santa Catarina.
requerimento 672-22, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a seguinte informação: é possível realizar a troca da iluminação pública ao longo da rodovia Luiz Rosso? Se a resposta for positiva, qual o prazo estimado para a realização do serviço? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. O vereador Márcio não está. Márcio saiu. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, PL 109/2022, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti, que denomina Rua Raulino de Biasi. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para a deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Presidente não vota artigo 173. A vovó do dia. A vovó do dia. Vereador Manuel. A votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo número PL 110/2022, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti, que denomina Rua Alfredo Antônio Esmeraldino. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria para diretamente para a deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Presidente não vota. Artigo 173. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima no dia 31 de outubro, segunda-feira, em horário regimental. Boa noite, boa semana a todos, boa votação a todos, votem com consciência.